E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar do lançamento Introdução à Teologia Evangélica, uma análise do tecido teológico do Richard Lintz. A gente está sem o livro aqui, porque nesse dia que nós estamos gravando, ele ainda não havia sido lançado, mas agora, no dia que você está assistindo esse podcast, você já vai ter ele em mãos para poder aproveitar, você já vai poder adquirir esse livro para a sua leitura. E o que é que ele vai abordar, né? O que é a visão teológica? Qual é a relação entre teologia e cultura? Qual é a relação entre a construção de dogmas e o texto bíblico? Onde se encaixa a tradição religiosa de uma pessoa? Que princípios de organização, por exemplo, históricos, filosóficos, culturais, devem ser usados na teologia? Essas e inúmeras outras perguntas importantes pertencem a uma obra de método teológico e são abordadas neste livro e também na conversa que vamos ter sobre ele no podcast de hoje. Depois de mostrar que os evangélicos de hoje não tiveram êxito na severa prova do pluralismo moderno, o Richard Lintz oferece excelentes propostas para que os evangélicos recuperem a integridade espiritual e reaprendam a pensar e ordenar a vida teologicamente. Além disso, o Lintz traz à tona os vários elementos culturais e teológicos que impedem a produção de uma teologia em perspectiva evangélica que interaja com o pós-modernismo como o método teológico e incentive a construção de uma teologia que seja genuinamente evangélica e transformadora. Em Introdução à Teologia Evangélica, o leitor não encontrará uma mera interação entre cultura popular, moderna e teologia, mas uma preocupação com a forte influência que a cultura moderna exerce sobre a prática e a recepção da teologia séria realizada no mundo evangélico. Se você quer ter uma introdução a essa introdução e uma degustação dela e do que ela vai tratar, então continue com a gente aqui, porque hoje é o Jonas Madureira, da Vida Nova, coordenador editorial dessa obra, que vai nos ajudar nessa conversa. Jonas, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Saor, uma alegria enorme estar sempre aqui conversando com você, justamente para falar de livros, né, que é uma das coisas que mais a gente tem se dedicado a falar no nosso dia a dia, e também a dos livros produzir tudo que a gente tem feito, tanto no contexto da Vida Nova, como no contexto do ensino teológico e da igreja. Prazer estar aqui de novo, meu irmão. Com certeza, eu agradeço, meu irmão. E falando desses livros, né? Esse é um livro daqueles que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Apresenta um pouco mais desse livro aí pro pessoal. Muito bom, Saor. Esse livro, sim, ele tá numa categoria dessas aí, viu? Porque esse é um livro que, na verdade, Saor, ele me ajudou muito, justamente num contexto em que eu estava pensando igreja, pensando como trabalhar a visão, filosofia de ministério da igreja. Ele surgiu justamente como uma indicação, sobretudo dos livros do Tim Keller, especialmente o Igreja Centrada, que é um livro que me fez enxergar a existência desse livro, não é? E isso é muito interessante, essa hora. A gente às vezes a gente encontra livros lendo outros livros. E foi assim o meu encontro com esse livro do Lintz, né, do Richard Lintz, que a gente, quando leu na época, foi por indicação bibliográfica do próprio Keller, né? Então, quando a gente estava preocupado com a questão da filosofia de ministério, a questão relacionada à visão teológica, etc., a gente acabou encontrando esse livro, que foi uma preciosidade na época. É um livro escrito, como eu já disse, por Richard Lintz. Richard Lintz é um pastor presbiteriano, né, que tem uma longa formação, passando aí por universidades importantes do contexto norte-americano, mas lecionou também em universidades do Reino Unido, mas especialmente trabalhou no Gordon Conwell, no Westminster Theological Seminary, então em várias outras instituições também importantes de teologia, não é, com uma reputação super respeitada. E eu diria que essa obra, das muitas obras que ele tem trabalhado, a questão sobretudo da
da teologia e da cultura, etc. Essa, a meu ver, é uma das mais, se não a mais importante obra dele. Esse livro, não é, que a gente publicou sob o título Introdução à Teologia Evangélica, uma análise do tecido teológico, é uma obra, Saor, que preenche uma lacuna enorme dentro da história do evangelicalismo. Né? Toda a teologia ela tem basicamente as suas cartas. Né? Pense que toda a teologia ela entra num jogo. Né? E para você jogar, você tem que, de alguma forma, ter suas cartas. Né? É com as cartas que você joga. E muitas vezes a gente pode jogar sem revelar essas cartas. Né? E aí o jogo fica, né, às vezes, complexo. Né? Imagine que a gente tem a seguinte visão dele, né? A teologia evangélica é uma teologia que entrou no jogo, mas não tem cartas. Como assim? Não, ela tem as cartas, mas a gente precisa conhecer as cartas do jogo. Né? Então, quais são as cartas da teologia evangélica? Em especial, qualquer teologia tem as suas cartas. Né? Tem o seu jogo, tem o seu perfil. E isso a gente trabalha numa disciplina que não é só da teologia, mas é de todas as áreas do saber, que compete o nome ali de prolegômeno, né? Ou às vezes o pessoal chama de prolegômeno, às vezes o pessoal chama de propedêutica. Mas o prolegômeno é, em geral, aquela seção de cada disciplina dedicada a pensar o objeto e o método da disciplina. Então, o que o Lintz fez foi notar que o evangelicalismo produziu teologia, entrou no jogo da teologia, entrou no jogo do conflito de interpretações teológicas, entrou nesse contexto, mas não apresentou o seu prolegômeno, não mostrou as suas cartas, não falou do seu objeto, não falou da sua metodologia. Ou seja, ele notou uma certa carência na teologia evangélica de prolegômenos, porque notou que no contexto dos evangélicos havia uma espécie de desprezo pelas perguntas, pelas questões relacionadas ao objeto e método da teologia. E o que ele enxergou nisso foi as consequências. Então, quando você não conhece o objeto, o método, não lida com essas questões, você tem, obviamente, problemas que decorrem disso. Então, esse livro enfrentou essa questão do método, enfrentou essa questão do objeto, enfrentou essa questão que estava presumida, mas não explicitada. O que ele fez foi, ao longo do seu trabalho, explicitar a visão teológica evangélica, que até então não se tinha. Né? Então, ele deu para a gente um vislumbre do que muitas vezes a gente chama de teologia evangélica, e fica sem saber, né, o que é essa teologia evangélica, porque são tantas as teologias produzidas no contexto do evangelicalismo que a gente se pergunta, bom, mas existe uma unidade dessa teologia? A gente pode falar em teologia evangélica, né, ou a gente tem uma coxa de retalhos, ou a gente tem um tecido, não é, complexo, com a sua tessitura, não é, elaborada, mas como explicar isso? Né? O que é a teologia evangélica? Então ele se propôs a fazer esse trabalho e fez de uma maneira magistral. Esse livro foi editado também pelo meu amigo Gaspar de Souza, que fez um trabalho excelente com o texto. E é isso, é um texto para quem, obviamente, se interessa pela teologia evangélica e, obviamente, interessa por conhecer o seu método, a sua visão e etc. Muito bom, é um livro que realmente parece ser único, né? E é legal ver Edições Vida Nova trazendo esse livro, interessantemente a partir de um outro livro que ela tem, né? Que você conheceu, né? Inclusive, uma vez eu lembro de ter conversado com você, talvez você não lembre, mas eu conversando com você perguntando como escolher bons livros e você dizendo, olha, escolha também através das notas de rodapé, as referências bibliográficas de outros bons livros. Exatamente. E isso a gente fazendo aqui com o livro do Keller, né? Muito legal. Sim, o Lintz é esse exemplo, Saora. A gente chegou no Lintz porque a gente foi lendo as indicações bibliográficas de bons autores que a gente conhece e gosta.
Exatamente. Então fica aí para você que está nos ouvindo essa dica. Além de aprender a identificar boas editoras como Edições Vida Nova, que tem livros sempre que vão nos acrescentar, mas também às vezes está em dúvida sobre qual livro ler, pode mandar uma pergunta lá pro Jonas também no Instagram, pode mandar até para mim, mas dá uma olhada principalmente nos bons livros que você está lendo, as referências bibliográficas que ele coloca, e hoje, graças a Deus, vários desses livros já estão em português, em grande parte também por causa do trabalho de Edições Vida Nova, e isso é muito bom para você e para todos nós aqui. E, Jonas, falando do livro, vamos agora entrar realmente nele. Você fez deu uma visão geral do livro, mas agora vamos começar a falar um pouco do que ele se propõe em suas partes, né? Logo no primeiro capítulo, ele se propõe a falar ali sobre visão teológica, é o termo que ele usa, e como nós construímos essa visão. E aí eu coloco essa pergunta para você, né? Se você puder nos dar uma introdução a esse capítulo, a essa ideia que vai ser abordada ali. Eu diria que não é só a visão, Saor, do capítulo, é a visão do livro inteiro, né? O livro inteiro, a gente poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que é um livro sobre visão teológica, né? E é interessante porque, até para usar a maneira como Keller, né, explicou a visão teológica, eu achei sensacional, né? Ele explica o Lintz de uma maneira muito clara, mas o exemplo que o Keller usou é muito interessante para a gente compreender, não é, de uma maneira ilustrativa o que o Lintz quer dizer para o visão teológica. O Lintz quer dizer para o visão teológica o seguinte: existe uma questão que envolve a teologia, que é o que fazer, que diz respeito ao que a gente deve, as questões mais éticas, as questões mais práticas da igreja como um todo. E existe o outro aspecto, que é o que crer, que são as nossas confissões de fé, a nossa tradição teológica, os nossos símbolos de fé e etc. Entre uma coisa e outra, né, existe a chamada visão teológica. Então, é como se a gente tivesse o que fazer, né, como ver e o que crer. A visão teológica, ela fica entre o que fazer e o que crer, porque ela está exatamente no contexto do como ver. Ela tem a ver não tanto com a pragmática, com a ética, nem tanto com as confissões de fé, a tradição teológica, os sistemas, as doutrinas, etc. Mas ela tem a ver com a filosofia ministerial, com aquilo que ele chama de visão teológica. A ilustração que o Keller fez e que eu acho que é magistral para entender todos os esforços que o Lintz faz para apresentar o que é a visão teológica, ela vem justamente do contexto, não é, tecnológico, o contexto dos computadores. Ele usa o middleware como um exemplo típico para explicar o que o Lintz entende por visão teológica, não é? O middleware é um neologismo que foi criado para explicar essas camadas de software, não é, que criam o ambiente, não é, de aplicativos. Então, imagina que você tem na concepção, não é, do Keller, né? Você tem o que crer, não é? É o hardware. É aquilo que é rígido, aquilo que você não pode mudar, aquilo que é tradição, aquilo que é a doutrina, a filiação denominacional, a nossa sistemática, as nossas confissões, os nossos credos. Então, isso é o hardware. Nós temos, do outro lado, os nossos programas, as nossas ações ministeriais, não é? Que é o software. Mas a gente tem o middleware, que representa esse ambiente, não é, que viabiliza, não é, a interação, que viabiliza o uso dos programas. Então, ele tenta mostrar que a visão teológica não é um terceiro elemento, mas é o ambiente onde nós aplicamos aquilo que nós acreditamos e que não muda, não é? Não pode mudar. Então, é tão interessante isso, Saor, que, para explicar o que é visão teológica, ele usa o seguinte exemplo. Olha como você vai compreender agora de uma maneira ainda mais clara isso. Como se o Lintz estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: imagine que
dois pastores de uma mesma denominação têm o mesmo hardware, têm o mesmo símbolo de fé, têm a mesma confissão de fé, têm a mesma filiação denominacional e etc. Certo? E eles têm também uma agenda ministerial. Eles têm uma prática ministerial que corresponde a essa tradição, que corresponde a essas doutrinas, que corresponde a essa denominação, tá certo? Mas eles, mesmo tendo a mesma filiação denominacional, tendo o mesmo hardware e tendo a mesma prática ministerial e etc., agenda ministerial, eles podem ter um conflito enorme, porque podem ter uma visão teológica diferente, uma filosofia de ministério diferente. Ao passo que, olha o que ele diz, não é? Em outros termos, né? Pessoas que têm uma visão de mundo diferente, e às vezes têm denominações diferentes, são denominações diferentes, e que têm práticas diferentes, elas podem se sentir unidas, porque possuem uma mesma visão teológica. Entende o que ele está dizendo? Que a visão teológica não diz respeito à sua filiação doutrinária, à sua tradição, de que a visão teológica ela envolve outros elementos que não dizem respeito apenas ao que crer e ao que fazer, mas sim o como ver. É nesse sentido que o Lintz oferece para a gente uma reflexão sobre o que é a visão teológica e a sua importância. Ou seja, o que ele está dizendo é que mesmo o que cremos e a nossa agenda ministerial não é suficiente para nos unir e nos fazer sentirmos, não é, unidos numa mesma filosofia de ministério. Não é? As filosofias de ministério são distintas, a visão teológica é distinta, apesar da agenda e apesar do hardware, apesar das doutrinas e da filiação denominacional ser a mesma. Em outras palavras, eu posso me sentir à vontade com um irmão de uma outra denominação. Nós temos confissões de fé distintas, temos pragmáticas distintas, mas como a nossa visão teológica é semelhante, eu me sinto mais à vontade com esse irmão que é de uma outra denominação do que eu me sentiria com membros da minha própria denominação, que possui a mesma confissão de fé, possui a mesma agenda, mas a visão teológica é contrária. Então eu me dou melhor, inclusive com pessoas de outra denominação do que pessoas da minha mesma denominação. Com isso, o que ele está querendo mostrar? A importância da visão teológica, de que não é só os documentos, não é só a tradição, não é só a confissão de fé e nem a agenda pastoral ou pragmática de uma igreja que garante a unidade. Existe um terceiro elemento, e esse terceiro elemento é a visão teológica. Muito bom, bem profundo, mas relevante para os nossos dias, né? Para todas as épocas, mas para os nossos dias, porque a gente não reflete sobre isso, a gente não costuma falar disso dessa forma. Agora, uma dúvida que eu acho que pode surgir na mente de outras pessoas, quando eu comecei a ver ele falando sobre isso, me veio essa pergunta, e agora eu faço para você, qual a conexão entre isso e cosmovisão? Um termo que era até desconhecido, mas de um tempo para cá o pessoal tem falado tanto que se tornou mais conhecido no meio cristão, né? Uma visão de mundo. Qual a conexão entre essas duas coisas? Olha, é claro que elas são muito semelhantes, elas têm imbricações, né? Mas a cosmovisão ela não é uma questão meramente teológica, né? Ela não é um perfil puramente teológico. A cosmovisão ela abre demais, né? Ou seja, no ambiente não teológico você tem uma visão de mundo, né? No ambiente teológico, você tem uma visão de mundo e você tem uma visão teológica. Veja, eu e você, Saor, nós podemos compartilhar a mesma cosmovisão. Somos cristãos. Temos uma mesma visão de mundo, uma visão de mundo cristã. Nós podemos compartilhar talvez uma mesma tradição de cosmovisão cristã. A gente pode pegar estreitando essa cosmovisão até chegar uma cosmovisão que seria a minha e a sua. Mas ainda assim, o que Lintz está dizendo é que nós podemos ter uma mesma cosmovisão e porque temos uma visão teológica diferente, isso seria suficiente para que a gente pudesse não ter o mesmo elan,
sabe? Se sentir à vontade para um pensar com o outro, porque aqueles acordos teológicos, aquela visão teológica não é a mesma. Então, há uma relação, sim, entre visão de mundo e visão teológica, mas a diferença é gritante. Deixa eu explicar o porquê. A visão de mundo, ela tem a ver com uma questão do coração, e isso independe de você ser cristão, né? Já a visão teológica, ela é mais específica. E para usar os termos do próprio Lintz, ele diz assim, né? Deve existir entre nossas crenças doutrinárias e nossas práticas ministeriais uma visão muito bem concebida de como aplicar o evangelho. Então, a visão teológica não diz respeito tanto à tradição, não diz respeito tanto à agenda, diz respeito à aplicação do evangelho, a como se aplica o evangelho. Uma visão teológica, portanto, é uma visão que não só é controlada pelo evangelho, mas tem como finalidade a aplicação do evangelho. No fundo, a visão teológica que constitui a teologia evangélica é a aplicação do evangelho. Como se aplica o evangelho. Tá? Sim. E diante disso, como é que nós construímos essa visão? Como é que ela é moldada em nós, para nós? Como é que acontece? Então, imagine que você já tem o seu hardware, certo? Você tem Ok, suas sim. confissões de fé, você subscreveu sua confissão de fé, você tem seu credo, você tem seus símbolos, você tem a inódia. A inódia, ela faz parte dessa cristalização do nosso hardware, se a gente pudesse dizer assim, o que a gente crê, né? Uhum. Nossa filiação denominacional e etc. Agora, observe que a visão teológica, ela não está em contradição com isso. Nas palavras do Lintz, né? A teologia deve ser uma conversa com Deus. Deus fala e nós ouvimos. A estrutura teológica cristã diz respeito primeiramente a ouvir a Deus. Um dos grandes perigos que enfrentamos na prática da teologia é nosso desejo de dominar a conversa. Geralmente caímos nessa tentação quando estabelecemos limites conceituais ilegítimos ao que Deus pode dizer e de fato disse na palavra. Então, a visão teológica, ela surge como uma reflexão profunda sobre não como a gente controla a nossa conversa com Deus, mas como a nossa conversa com Deus é controlada pelo próprio Deus. A visão teológica, portanto, ela deve ser sensível às Escrituras, e esse é um dos pontos fortes do evangelicalismo, né? A ideia de você ouvir profundamente as Escrituras ao ponto de a sua visão teológica ser modelada por princípios que não são meramente seus, né? Ou seja, eu não estou pensando e processando o mundo como eu gostaria de processar com a minha própria visão de mundo. Eu estou vendo e processando a realidade que está diante de mim, não de acordo com os meus critérios, mas de acordo com os critérios dados por Deus. Ou seja, eu não quero pensar usando as Escrituras do meu jeito. Eu quero pensar usando as Escrituras do jeito que Deus quer que eu use as Escrituras. Ou seja, eu posso usar as Escrituras com os meus critérios para pensar o mundo. A pergunta, isso é uma visão teológica sensível às Escrituras? A visão, portanto, teológica sensível às Escrituras é aquela que vai usar as Escrituras para processar a realidade, mas não nos termos do teólogo. É nos termos do próprio Deus, nos termos da própria Escritura. Então, o teólogo e aquele que vai lançar mão da visão teológica para analisar a realidade, antes de se submeter à realidade, ele precisa se submeter aos critérios que a própria Escritura impõe, à visão teológica que quer conceber a realidade, quer apreender a realidade, não segundo os critérios estabelecidos pelo próprio teólogo, mas segundo os critérios estabelecidos pela própria fonte da visão teológica, que é a Escritura. Muito bom. E tudo que a gente está falando aqui sobre visão teológica, algumas vezes já citamos a expressão evangelicalismo, né, a visão teológica do meio evangélico.
E é justamente isso que ele vai tratar ali no capítulo 2, falando sobre evangelicalismo. E aí vem a pergunta, o que é esse evangelicalismo que ele descreve aí nesse livro? Excelente pergunta, Saor. Olha, a gente poderia gravar um podcast só sobre o evangelicalismo, porque o Olha tema aí. é imenso, imenso. Aham. Mas a gente pode pensar em linhas gerais, o evangelicalismo, sobretudo aquele que está no horizonte de reflexão ah, do Lintz, que é o evangelicalismo norte-americano. É claro que você vai ter o evangélico sendo... Por exemplo, a igreja luterana na Alemanha não se chama igreja luterana, é uma igreja evangélica, né? E muito diferente do evangelicalismo norte-americano. Na Inglaterra também, mas o evangelicalismo inglês, ou o evangelicismo inglês, é diferente do evangelicismo ou evangelicalismo norte-americano. Então vamos pensar o seguinte, que dentro do contexto norte-americano, que é o evangelicalismo que a gente mais conhece, que mais influencia a gente, isso não significa que a gente não receba influência de John Stott, que a gente não receba influência, né, do evangelicismo alemão e de outros rincões do mundo, né, onde os protestantes desenvolveram a sua influência. Mas vamos pensar na grande influência que os norte-americanos exerceram. Né? Esse evangelicalismo ele é fruto de uma reação à influência do liberalismo no contexto norte-americano, sobretudo na sua maneira de lidar com a cultura. Uma maneira de lidar com a cultura em que o evangelho é esvaziado de significado e o evangelho deixa de ser uma pregação evangélica, como a gente conhece, não é, da tradição protestante, e passa a ser reduzido a uma questão meramente ética e todas as outras questões, pela própria influência que o liberalismo teológico exerceu, acaba criando uma reação. Essa reação, dentro do contexto norte-americano, reflete a reação contra o liberalismo teológico dentro do contexto da própria Alemanha. E aí eu me refiro em especial à teologia neo-ortodoxa, não é? Ou a neo-ortodoxia, que é uma reação ao pensamento liberal e que também chega no contexto norte-americano como uma opção contra o liberalismo teológico. E dentro desse universo, né, de reações contra o liberalismo teológico, a partir de uma neo-ortodoxia que também está presente no contexto norte-americano, existe também uma reação conservadora contra o liberalismo. E essa reação primeira vem dos fundamentalistas, que são chamados de fundamentalistas não porque eles são parecidos com os fundamentalistas islâmicos, né, com aquela truculência, aquela violência que... Não, eles são chamados de fundamentalistas por outra razão, porque eles publicam o The Fundamentals, que é uma série de reflexões centradas sobre dogmas importantes do evangelho que não podem ser desprezados, porque eles entendem que se o cristianismo esvazia dessas doutrinas, como a doutrina do nascimento virginal, a doutrina da ressurreição de Cristo, a singularidade de Cristo, etc., se a gente esvazia isso tudo e sobra só a ética do Sermão da Montanha, não é? Você perdeu o cristianismo. Você não tem mais cristianismo. Então, surgem os chamados fundamentalistas, que estão aqueles que vão combater o liberalismo. A gente lembra do Machen, que escreve Cristianismo e Liberalismo, não é? Que é justamente para mostrar que o liberalismo não deve ser considerado nem como cristão, é considerado como uma outra religião, por isso que ele diz cristianismo e liberalismo, para que não se confunda o liberalismo teológico com o cristianismo. Existe, obviamente, um recorte do que é o liberalismo, assim como o evangelicalismo tem vários sentidos, o liberalismo teológico também vai ter as suas várias abordagens, mas o que interessa para a gente é que o fundamentalismo nascente quer recuperar as doutrinas. Só que a segunda geração, ela fica dura demais, ela sabe ela se torna não só a primeira geração, uma geração que tem equilíbrios, que está defendendo um ponto, mas ela não teria ali nenhuma relação de subcultura. Eles querem se envolver com a cidade, querem se envolver com o contexto cultural, querem se envolver com ciência. Eles não estão criando hospitais para evangélicos, escola para evangélico, seminário teológico conservador só para... Entende?
numa segunda fase do fundamentalismo, não é, surge uma filosofia de defesa da cultura muito grande. Então é quase que rejeitando a cultura. E aí que surge gente importante dentro do evangelicalismo para chamar a atenção dos fundamentalistas, que não pode ter essa ruptura com a cultura e criar uma subcultura e condenar a cultura e não dialogar com a cultura. Me refiro a nomes como Billy Graham, Harold Ockenga, Kantzer e o teólogo mais importante do evangelicalismo, que foi Carl Henry. Ele, quando tinha seus 33 anos de idade, se não me falha a memória, pronuncia um discurso sobre a consciência irrequieta do fundamentalismo moderno, onde ele vai criticar esse fundamentalismo e mostrar que é preciso resistir ao liberalismo, é preciso resistir à neo-ortodoxia, mas é preciso também resistir a este fundamentalismo não nascente, mas esse recrudescimento do fundamentalismo de segunda geração, que se tornou arrediu a ciência, a cultura, a arte, criou uma subcultura, um gueto. Então os evangélicos surgem aí, entendeu? O evangelicalismo a qual estou me referindo é esse que surge com Billy Graham, que vai ter na década de 70 a sua grande força, que vai ter no Congresso de Lausanne ali aquilo que depois vai ser chamado de o Vaticano II dos evangélicos, que é o envolvimento do cristão com a cultura. Carl Henry faz parte da comitiva desses congressos, não é? Que são realizados para trabalhar a questão do evangelho e a cultura. Então, o evangelicalismo é isso, entende? Esse movimento que surge contra a neo-ortodoxia, contra o liberalismo teológico, mas também contra esse fundamentalismo que não dialogava com a cultura, que demonizava a cultura, que não se envolvia com a cultura e que não via nenhuma possibilidade de influência expressiva na sociedade. O evangelicalismo, portanto, surge assim, como uma corrente teológica e quer desenvolver isso. Por isso, Saul, você vai encontrar um Billy Graham como o grande emblema da teologia e do evangelicalismo, né, moderno, né? Você vai ver ele dando entrevista para Woody Allen, ele vai nas suas cruzadas encontrar-se com pessoas extremamente relevantes na cultura, ele vai dar entrevistas, ele vai se envolver com a cultura, ele vai ser recebido pela a rainha que recentemente faleceu na Inglaterra, ele vai ter uma conversa global extremamente relevante entre os presidentes. Você vai ver, cada presidente norte-americano está ali sendo chamado para dar uma palavra, para orar pelos políticos. Então ele é uma figura que não está longe, mas está presente na cultura e influenciando ou tentando influenciar expressivamente a cultura. Esse é o evangelicalismo que chega também, que influencia o nosso contexto brasileiro. Não é? Billy Graham esteve no Brasil, então isso tudo reflete esse conceito de evangelicalismo. Eu sei que dava para falar muito mais, sim. Mas isso eu tive que cometer algumas imprecisões aqui, Saor, para tornar mais didático. Mas enfim, Claro. Esse é o evangelicalismo. Não, com certeza. Não tem como a gente abordar todo esse assunto aqui numa conversa de podcast, né? Nem mesmo o assunto do livro... Isso é o que o Lintz trabalha, Saor. Isso Exato. É o que o Lintz vai trabalhar no 2, né? No capítulo 2. Desculpa, exatamente. Pode prosseguir. Não, que é isso. Mas é exatamente isso. Só aproveitando essa deixa para lembrar o pessoal aqui, né? O podcast é uma maneira da gente bater esse papo sobre o que o livro fala, né? Mas falando por cima. A maneira de você se aprofundar é indo para o livro e talvez se você quer se aprofundar mais ainda em cada um dos tópicos do livro, aí você também vai para as notas de rodapé, vai para referências bibliográficas e assim vai avançando, né? Mas aqui é essa conversa introdutória sobre esses assuntos importantes que são abordados ali. E um desses assuntos que ele ainda vai falar, se eu não me engano, ainda é no capítulo 2, que ele vai falar sobre o método teológico, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre a visão teológica e agora essa ideia de método. Qual é a ideia, então, de método teológico que ele tanto fala no livro? Muito bom, Saur. Eu acho que aí a gente entra no cerne do livro e no cerne da compreensão dele da visão teológica. Ele diz assim, o evangelicalismo, você só compreende a visão teológica do evangelicalismo quando você faz a pergunta do método e do objeto.
E o que ele notou, que o evangelicalismo foi visto como uma espécie de coxa de retalhos, porque no fundo, ninguém deu atenção ao método e ao objeto. Foi se fazendo teologia, foi se fazendo contextualização o tempo todo, mas com qual critério? Qual o método da contextualização? Não é? Óbvio que a gente não tem que entender método e objeto aqui na perspectiva positivista, não é? Como um positivista defendia, usando o método como uma espécie de camisa de força, não é? Empirista. Não é? Nada disso. Aqui o método é simplesmente qual é o critério que a gente está usando para contextualizar o evangelho. No fundo, a visão teológica é a alma da contextualização. Ou seja, toda a contextualização do evangelho ela é construída a partir de uma visão teológica. Ninguém contextualiza naturalmente. A gente contextualiza usando o middleware. A gente contextualiza exatamente a partir de uma visão teológica. Tá? Ou seja, os nossos credos, a nossa tradição, a gente não mexe, porque tradição, pelo próprio nome, já está aí. Não é? A nossa agenda, a agenda de uma igreja, ela é comum. Não é? A gente tem coisas que a gente sabe que todas as igrejas têm que fazer, porque se não fizerem, simplesmente não são igreja. Mas a visão teológica, ela é a fonte, né, que permite a gente chegar a um critério para contextualizar. Então, observe que a preocupação que o Lintz ele tem com a visão teológica é justamente porque ele está preocupado com o critério. Qual é o critério que o evangelicalismo possui para fazer a sua contextualização? Talvez as maiores dificuldades e as maiores tensões e conflitos no evangelicalismo, pela sua pluralidade. Por isso que eu estou te dizendo, Saor, não dá para a gente dizer que o evangelicalismo é chapado. Ele é uma espécie de intenção. Que intenção é essa? Contextualizar o evangelho sem abrir mão dos fundamentos, né? Sem cair no liberalismo teológico, sem cair numa neo-ortodoxia que patina não na cultura, mas na sua compreensão da autoridade das escrituras, né? Como a gente também reage aos movimentos que demonizam a cultura e que, para defender a tradição, não querem diálogo com a cultura e por isso não se preocupam com a visão teológica. Então, o que o Lintz observou foi que o descaso evangélico com o método fez com que os evangélicos, depois de uma longa maturidade, né, tempo de maturidade, não conseguisse mais definir o que é ser evangélico. Observe, Saor. Se eu te faço a seguinte pergunta, defina um evangélico. É algo bem complicado. Você consegue perceber como é complicado? Uhum. É difícil definir um evangélico, é difícil definir o que é uma teologia evangélica. E por que é difícil definir uma teologia evangélica? Porque a ideia foi jogar sem se preocupar com os prolegômenos. E a grande pergunta parece que isso é vantajoso, porque você pode construir a casa logo, não é? Mas quando você perde os fundamentos, quando vem uma tempestade, essa casa desmorona rápido, como disse Jesus no final do Sermão do Monte, né? Então, o que o Lintz oferece com a questão metodológica é uma questão séria, uma teologia que se propõe ser uma interpretação não só da Bíblia, mas do mundo através da Bíblia, da cultura através da Bíblia. Ela tem que colocar as cartas na mesa, ela tem que expor o seu método. E expor o seu método é dizer quais são os critérios hermenêuticos que eu uso para interpretar a Bíblia e interpretar o mundo. Ou seja, esses critérios constituirão a visão teológica. E o método, a metodologia, não é outra coisa senão a explicitação da visão teológica, do objeto, do método da teologia evangélica. Ou seja, o que ele mostra para a gente é que nós sofremos de uma incapacidade de definição da nossa identidade justamente porque não demos atenção aos prolegômenos. É como se a gente quisesse fazer teologia sem prestar deferência aos métodos e depois achássemos que isso não tem consequência. Então, a contextualização
sem visão teológica, Saor, ela tem as suas consequências. Só para mostrar para você o quanto isso é uma herança protestante. Alguns podem acusar o Lintz, e essa é uma das acusações que sobrevieram a ele, de racionalista. Por quê? Ele está dentro da chave daqueles que entendem que a nossa pragmática ela é influenciada pela nossa visão teológica, pelo como a gente vê, pela nossa, portanto, inteligência da fé. Só que ele retoma, veja, a própria reforma protestante é fruto desse movimento. Uhum. Veja, Lutero, quando publicou as 95 teses, né? As 95 teses, Saor, elas não se chamam 95 teses. Elas se chamam Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Em latim mesmo. É tudo isso aqui que eu acabei de falar. Isso é em latim. Latim, Saor, não é para o povo ler. Entende? Sim, Se ele sim. escreveu tudo em latim, para quem que ele está se dirigindo? Está se dirigindo para os teólogos. Está se dirigindo para os doutores da igreja. A reforma protestante não começou com um movimento popular, como as pessoas pensam. Ele se torna popular quando os teólogos começam a receber a reflexão de Lutero e começam a pensar, ele está levantando algumas questões aqui. Essas questões aqui. Não é? Então, veja, antes de publicar as chamadas 95 teses, ele publica 97 teses contra a escolástica. Ele está questionando o método da escolástica. Ele está dizendo, por que vocês estão usando Aristóteles para pensar a Bíblia? Por que vocês estão usando Aristóteles para interpretar as Escrituras? Por que você está usando o método escolástico para interpretar a Bíblia? Por que você não pode usar um método que interprete as Escrituras respeitando a própria Escritura como modeladora dos critérios para interpretá-la? Entende? Então, com isso eu estou dizendo que Lutero ele está trabalhando, ele está reformando, em primeiro lugar, a teologia para depois atacar a venda de indulgências. Veja, olhe para o evangelicalismo hoje. Será que o evangelicalismo hoje, pensando a partir do Lintz, né? Isso aqui você encontra na reflexão do Lintz. Será que o evangelicalismo hoje, ele carece de Bíblia? Não carece de Bíblia, mas ele é igualzinho à igreja medieval. A igreja medieval não carecia de Bíblia como muitos pensam, não. Tinha Bíblia sim, você não pode ser teólogo sem conhecer Bíblia. A pergunta que Lutero faz não é se eles têm Bíblia, a pergunta que Lutero faz é se eles têm Evangelho. E é com isso que o Lintz está preocupado. Lintz transpõe a discussão da reforma protestante para o evangelicalismo e mostra, através dos prolegômenos, uma possível reforma dentro do evangelicalismo. O evangelicalismo precisa ser reformado. E como o evangelicalismo pode ser reformado? Em primeiro lugar, ele pode ser reformado se, e somente se, ele recuperar também aquilo que ele perdeu, o evangelho. As igrejas evangélicas podem ter Bíblia, mas não é porque você tem Bíblia que você é evangélico. Não é porque você tem Bíblias protestantes que você é evangélico. O evangelicalismo é marcado pelo compromisso, não é, inegociável com a contextualização do evangelho. É aí que entra a visão teológica. A formação de uma visão teológica é a chamada dos evangélicos a uma responsabilidade metodológica com o pensamento que caracteriza não só dando um critério para a identidade do que é o evangélico, mas ao mesmo tempo paga uma dívida que os nossos teólogos brilhantes não pagaram ainda do evangelicalismo, que é oferecer uma metodologia, um prolegômeno. Lintz, a gente pode dizer, ele pagou essa dívida. Isso significa que se a gente quer conhecer melhor o evangelicalismo, se a gente lê o Lintz, a gente vai entender muita coisa. A gente vai entender muito das teologias temáticas, das teologias fragmentadas, vai entender muito do porquê que o evangelicalismo se tornou aparentemente uma coxa de retalhos. Ele vai se colocar a pergunta, é uma coxa de retalhos? Ou é um tecido complexo com uma tessitura que precisa ser melhor compreendida? Então, essa é a pergunta, é o grande problema e o grande desafio que o Lintz oferece para nós evangélicos hoje. Muito interessante. Você falou aí sobre ele ter sofrido até mesmo a crítica de ser um racionalista e coisa do tipo. E no livro, ele vai dedicar tempo, inclusive, para falar do papel da razão
em tudo isso que a gente está discutindo aqui. Ali no capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre a questão da tradição, da cultura e da razão. Então, daqui a pouco eu quero entrar nisso, mas antes, no capítulo 3, ele fala sobre o fundamento da teologia. E era isso que eu queria ver agora com você, né? O que é que ele fala, então, de ser esse fundamento da teologia? Ele pode ser, então, acusado de um racionalismo? O que é que ele coloca como fundamento da teologia? Ele diz que existem fatores influenciadores, né, na visão teológica: Bíblia, cultura, razão e tradição. São esses 4. O que ele diz? Que a nossa visão da racionalidade humana, ela influencia o nosso entendimento do que é a Bíblia, do que é a cultura e do que é a tradição. O que ele está dizendo, ele não está defendendo o racionalismo, entendeu? O que ele está dizendo é que a nossa racionalidade, o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar é responsável pela compreensão do que é a Bíblia, qual é o seu papel, do que é a cultura, qual é o seu papel, do que é a tradição e qual é o seu papel. Por isso que ele entende que a razão tem um papel fundamental na visão teológica. Porque é a razão, a capacidade que a gente tem de compreender e interpretar a realidade, que vai nos permitir enxergar qual é o verdadeiro papel da Bíblia, qual é o verdadeiro papel da cultura, qual é o verdadeiro papel da tradição. Então a visão teológica, ela confia na razão e faz da razão a sua fonte, não é, justamente por isso, porque uma visão teológica ela tem que dar conta, não é, de como você compreende a Bíblia, a tradição e a cultura. Sim, sim. E eu acho que isso, para ficar de vez mais nítido, Jonas, era bom a gente falar o que é, então, você ser um racionalista na prática, né? Para diferenciar um pouco disso. Pensa que um racionalista é alguém que defende que a única possibilidade de você conhecer algo de maneira verdadeira, né, e um conhecimento que seja válido é aquele racional, o que passa pela razão. Então a fé não produz conhecimento, as afeições não produzem conhecimento, a experiência afetiva ela não produz conhecimento. O único conhecimento válido é o conhecimento racional. Então, ele não reconhece outras instâncias de conhecimento. Um racionalista não pode admitir que, por exemplo, uma teologia ela seja um conhecimento porque ela não é produto da razão, ela é produto da revelação. Entende? Então, o racionalista só reconhece como conhecimento válido aquele que é oriundo da razão. É ótimo a gente colocar dessa forma, porque aí as pessoas, ao lerem um livro, vão perceber a diferença do que você está mostrando aí muito bem. O que é ser um racionalista e o que é que o autor está fazendo aqui em seu livro. Agora, desses elementos que nós percebemos que influenciam a visão teológica, influenciam a teologia, ele coloca também o papel da cultura. E isso é algo interessante porque nos capítulos 5 e 6 ele vai falar um pouco da influência da cultura na teologia, inclusive no que hoje nós vemos como teologia pós-moderna. Será que seria possível a gente dar uma olhada de tipo, qual é a diferença que nós vemos quando olhamos para a teologia ali, a influência da cultura na teologia, mais próxima da época da Reforma para os dias atuais? Olha, é claro que a cultura ela não é estática, né? Ela está sempre se movimentando. Por outro lado, a escritura também, ela permanece a mesma, tá? Mas as nossas traduções das escrituras elas vão sofrendo atualizações, porque a linguagem vai acompanhando como produto da cultura mudanças, né? As nossas confissões de fé é a mesma coisa, elas são rígidas, mas a nossa linguagem vai mudando e a gente precisa, às vezes, fazer atualizações para que a gente possa compreender, senão a gente é a mesma coisa, não é? A gente tentar ler algum texto do português, né, do século XVI, tem muita gente que vai sofrer para entender, vai reconhecer as palavras, mas não vai entender, porque muita coisa a gente perdeu ali. Então, essas atualizações são necessárias do ponto de vista da linguagem, né? Mas e do ponto de vista do contexto cultural? O que é a contextualização? A contextualização é como a minha visão teológica ela pode ser central na explicação, na contextualização do Evangelho. Deixa eu te dar um exemplo, Saor. Se na minha visão teológica, o Evangelho é
cumprir as regras e obedecer para ser salvo por Jesus, entende? Essa visão teológica, ela vai dominar a minha contextualização do evangelho, entende? Ou seja, essa visão teológica não é a cultura, mas ela é o critério que vai determinar a minha contextualização, né? Ou seja, a contextualização não pode ser confundida com a adaptação, a atualização da roupa. Tem muita gente que acha que eu criei uma igreja, plantei uma igreja contextualizada, porque ele está usando agora uma camisa de lenhador, barbas compridas, né? E aí deixou a igreja toda, né, no estilo amadeirado, porque atrai mais a juventude, etc. Mas na hora que ele começa a falar, a linguagem, a fala dele é oitocentista. Entende? O que ele fez é atualizar a estética, ele não contextualizou. Uma pessoa de terno e gravata pode contextualizar melhor do que uma pessoa toda, né, esteticamente parecida com alguém contextualizado, mas quando abre a boca a mentalidade é totalmente descontextualizada. Então, a gente tem que entender que contextualização é o critério que a gente usa para contextualizar o evangelho. Se o evangelho, se a minha visão teológica do evangelho é a seguinte: o evangelho não é obedecer para ser salvo, é ser salvo para obedecer, então a minha visão teológica vai dominar a minha contextualização do evangelho, a maneira como eu vou abordar a cultura, a maneira como eu vou lidar com questões sensíveis da cultura e da tradição, e a maneira como eu vou ensinar a doutrina, vou ensinar as escrituras, vai ser dominada por essa visão teológica. Ou seja, essa visão teológica vai determinar tudo. E isso é importante, que o que você está falando foi até legal esse exemplo que você deu, sobre a questão de uma salvação pelas obras, uma visão meritória de salvação. Porque o autor vai colocar na parte 3 do livro o papel do texto bíblico, e principalmente no que nós vemos ali no texto bíblico da história redentiva, como um elemento que deve moldar a nossa visão teológica. E como é isso? Como é que nós deveríamos nos deixar ser moldados por essa história redentiva? Como é que a história redentiva deveria guiar a nossa visão teológica? E por isso que eu acho que é central. Eu li um trecho, eu vou ler de novo, porque eu acho que ele é muito feliz aqui, Saor, quando ele diz que a teologia deve ser, em primeiro lugar, uma conversa com Deus. Deus fala e nós ouvimos. Não é? Um teólogo que não ouve a palavra, ele está fadado ao fracasso. A visão teológica, ela não surge do nada. Ela não vem por osmose. Ela vem pela leitura bíblica. Ela vai sendo construída pela leitura bíblica. Não tem jeito. A gente vai ouvindo a voz de Deus pelas Escrituras. E a nossa visão teológica vai sendo consolidada por essa leitura bíblica. Não é? Então, por isso que a visão teológica não pode ser concebida como a Bíblia. A Bíblia é diferente da visão teológica. Não é porque a visão teológica é fruto das minhas leituras bíblicas que a visão teológica é bíblica. Às vezes as pessoas vão criar visões teológicas que são antibíblicas das suas leituras da Bíblia. Por isso que o teólogo, ele precisa, para ter uma visão teológica bíblica, não seguir os seus termos, mas os termos da Bíblia. Por isso que não é pensar a Bíblia com as minhas categorias, é pensar a Bíblia com as categorias da própria Bíblia. Isso vai exigir do teólogo uma reverência diante da tradição. O Lintz não é anti-tradição. O Lintz não está dizendo para a gente abandonar a tradição. Ele está mostrando para a gente o quanto a tradição é importante para a visão teológica. Que a visão teológica não se constitui sem pedigree. Sua visão teológica depende da sua filiação denominacional. Quando você escolhe uma igreja, você não escolhe as pessoas daquela igreja apenas. Você não escolhe o espaço, a estética daquela igreja. Você escolhe uma hermenêutica das Escrituras. Escolher uma igreja é escolher uma interpretação da Bíblia. Entende? Tudo isso vai modelando a sua leitura da Bíblia e vai te dando uma visão teológica. Por isso que um pastor, ele se preocupa com a visão teológica, porque ele vai ser uma figura importante para a construção da visão teológica, para a filosofia de ministério de uma igreja. Todo esse assunto, às vezes, pode parecer, num primeiro momento, algo só para teólogos. Mas é isso, esse livro, para quem é esse livro? Só teólogos vão tirar bons frutos dele?
eu acho que qualquer pessoa interessada sobretudo na teologia evangélica, esse livro deve despertar interesse. Todo mundo que quer entender por que eu sou evangélico, por que eu faço parte de uma igreja evangélica, né? Tem pessoas, Saor, que hoje diz assim, o evangelicalismo é tão doido, é uma coxa de retalhos tão esquisita, que quando as pessoas me perguntam se eu sou evangélico, eu digo eu sou protestante. Uhum. Outros não, eu sou cristão. Porque não querem se identificar com o evangélico, porque hoje o evangélico ele é estereotipado. Sim. Né? Hoje o evangélico assume, até hoje, feições, né? Uhum. Em alguns contextos, até feições políticas. Né? Então, o evangelicalismo, ele precisa ser objeto da nossa reflexão, sim. Claro que tem que ser. Eu acho que toda pessoa, não só teólogo, não só pastor, todos aqueles que fazem parte de uma comunidade evangélica, tem o dever, no mínimo com sua consciência, né, de se munir de uma compreensão clara do que é esse movimento chamado evangelicalismo. Por que somos evangélicos? O que significa ser um evangélico? Não é? O que nos torna evangélico? Não é? Então, eu acho que esse tipo de reflexão é mais do que urgente e torna esse livro indispensável, sobretudo para nós, do contexto latino-americano. Isso não significa que a gente está pagando pedágio mais uma vez para americano. Não é isso. Eu entendo que a gente já tem maturidade crítica para conseguir, na própria leitura de um texto que não foi escrito com o nosso sabor brasileiro, saber aproveitar dali o que não é brasileiro e saber aproveitar dali o que, não sendo brasileiro, é útil. E o que isso aqui tem mais a ver com eles lá, tem mais a ver com o povo X, Y, Z. Beleza, normal, é assim mesmo. Né? O diálogo tem disso. Né? A gente tem que aprender a dialogar e esse livro é uma bênção enorme para quem quer compreender o evangelicalismo com a sua diversidade. Sabe, Saora, eu acho que uma das belezas do evangelicalismo é a sua pluralidade. Eu não disse pluralismo, eu disse pluralidade. Ele tem uma diversidade que consegue demonstrar, né, de uma maneira muito bonita o que é a catolicidade, né? O que é uma reunião de crentes com hardwares tão diferentes, né? Com o que crer tão diferentes, mas com uma visão teológica que pode uni-los de uma maneira tão extraordinária, que as questões como até mesmo importantes, como de batismo, questões relacionadas a governo de igreja, né, questões relacionadas à interpretação das últimas coisas, elas não são suficientes para criar muros e nos separar. Pelo contrário, o evangelicalismo ele tem uma força de unidade que eu acho encantadora. E eu não estou entre aqueles que olham para o evangelicalismo, estão dando a Deus, dizendo isso aí, esquece, isso aí está perdido. Eu acho que a gente pode sim recuperar e reformar o evangelicalismo. E isso passa, talvez, por uma reflexão sobre os prolegômenos do evangelicalismo, ou seja, a gente tem que voltar aos fundamentos, a gente tem que pensar os fundamentos dessa casa. Muito bom, Jonas, muito bom. Obrigado por essa conversa tão esclarecedora sobre o livro, que é um livro importantíssimo para que a gente entenda mais sobre essa visão teológica, sobre o evangelicalismo em que nós vemos ao nosso redor. Então, muito obrigado e vamos nos ver em outros podcasts, se Deus quiser, aqui conversando mais sobre os bons livros de Edições Vida Nova. Sem sombra de dúvida, Saora. Agradeço mais uma vez o convite. É isso, um grande abraço a todos e até breve. E você aí que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Também nos ajude compartilhando esse podcast com seus conhecidos, seja a versão em áudio, seja a versão em vídeo. Compartilhe para nos ajudar a alcançar mais pessoas, para que elas conheçam esses bons livros que Edições Vida Nova tem lançado, em especial esse do qual nós falamos aqui hoje. Então é isso aí, até a próxima, valeu!